Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês ligados aqui no Fox Concursos, nossos futuros concursados do Magistério de Itaboraí. Eu sou o professor Douglas, professor de História, e começa aqui sua jornada rumo à aprovação. Vamos lá? Então, uma aulinha aqui sobre a história do município de Itaboraí. No final, eu separei 20 questões inéditas aí para vocês treinarem comigo. Vamos lá então, pessoal? Bom, a cidade. Antes de a gente entrar propriamente no tema da história do município de Itaboraí, vamos entender um pouco os aspectos mais gerais da sociedade, da geografia do município, que a banca também gosta de cobrar isso, ok? Bom, Itaboraí fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, em área de Baixada Litorânea, não confundir, pessoal, com a Baixada Fluminense, ok? Às margens da Baía de Guanabara, ficando a 45 quilômetros de distância da capital, do Rio de Janeiro. O município ele vai fazer divisa com as cidades de Guapimirim, São Gonçalo, Cachoeira de Macacu, Tanguá e Maricá. Uma dica aqui para vocês, pessoal, é gravar esses 5 municípios em ordem alfabética aqui, a partir das letras iniciais. Você destaca aí CGM-ST, ok? Cachoeira de Macacu, Guapimirim, Maricá, São Gonçalo, Tanguá, ok? Algumas bancas gostam de cobrar isso aí, pode cair na prova de vocês. Bom, aqui um mapa, para a gente localizar melhor aqui a cidade de Itaboraí, o município de Itaboraí, seus distritos principais, a localização dele aqui dentro do nosso estado do Rio de Janeiro, certo? Bom, a cidade tem, de acordo com o último censo aqui de 2022, 224.267 habitantes. Ela chega a ser considerada uma cidade de baixo IDH, ok? Uma região de baixo IDH, de baixo índice de desenvolvimento humano, aqui com 0,693, sendo um dos municípios mais pobres do estado do Rio de Janeiro, certo, pessoal? Bom, aqui umas datas comemorativas importantes do município de Itaboraí. Em 22 de maio, comemorado aí o aniversário do município, ok? E 24 de junho, a data do padroeiro do município, São João Batista. O município ele vai ser dividido em 8 distritos, sendo eles a sede, Itaboraí, Porto das Caixas, uma área importante na história do município, a gente vai ver, sendo um importante interposto comercial da província, ok? Itambi, Sambaetiba, Visconde de Itaboraí, Cabuçu, Manilha, Pachecos, formando aí os 8 distritos administrativos do município de Itaboraí, certo, pessoal? Bom, aqui eu trouxe para vocês a bandeira, no meio aqui da bandeira, o brasão. Algumas bancas gostam de cobrar, né, simbolismo, algumas questões que trazem ali o brasão do município. Eu destaquei aqui alguns pontos importantes desse brasão que tem justamente ligação com a cidade, com a história do município de Itaboraí. Okay? Primeiro aqui a flecha, ou aqui à esquerda, simbolizando aí os primeiros habitantes, os indígenas que habitavam essa região do município de Itaboraí, certo? Do outro lado aqui à direita, a espada, simbolizando o padroeiro da cidade, São João Batista, aquele que teve a sua cabeça degolada, arrancada, ok? Aqui também os galhos de laranjeira, simbolizando aqui no brasão, representando a principal cultura agrícola do município desde o século XX, né, a produção da laranja, aí no município muito importante a atividade econômica. E aqui também os potes de cerâmicas, aqui simbolizando a principal atividade econômica, a principal indústria do município, a indústria, a manufatura ceramista, como a gente vai ver, ok? Bom, importante também, traz aí no site de Itaboraí a questão da região metropolitana, okay? E como é importante a inserção de Itaboraí dentro dessa região, não só em aspectos econômicos, mas também políticos. A gente vai ver que a região metropolitana do estado do Rio, ela é composta atualmente por 22 municípios, e aqui, cuidado pessoal, marquei um asterisco, porque no site da Prefeitura de Itaboraí você vai encontrar um número desatualizado ainda de 19 municípios,
isso antes da Lei Complementar de 2018, que atualizou para 22 municípios a região metropolitana do Rio, ok? Então, essa área geográfica da chamada região metropolitana do estado do Rio de Janeiro também vai ser conhecida como a Grande Rio, sendo instituída pela Lei Complementar 20 de julho de 1964, ok? E ela vai ser fruto, então, da fusão dos antigos estados do Rio de Janeiro, da Guanabara, para o pessoal aí mais das antigas vai lembrar do estado da Guanabara, okay? Unindo as então regiões metropolitanas do Grande Rio Fluminense e da Grande Niterói, certo? Com 12.022.110 habitantes, segundo o último censo de 2022, é a segunda maior área metropolitana do Brasil, ficando atrás apenas da região metropolitana do estado de São Paulo, certo, pessoal? Bom, há muitos anos, a região metropolitana do Rio congrega o segundo maior polo industrial do Brasil, contando aí com refinarias de petróleo, indústria naval, metalúrgicas, petroquímicas, gás químicas, siderúrgicas, têxteis, gráficas, farmacêuticas, bebidas, cimenteiras, moveleiras, uma série de indústrias aí. A gente vai ver também que nas últimas décadas você vai ter uma nítida transformação no perfil econômico dessa região, ok? Então, cada vez mais a região vem adquirindo essa matiz de um grande polo também, não só industrial, mas de serviços e negócios a nível nacional, né? O terceiro setor vindo forte nessa região aí. Bom, a área reúne os principais grupos nacionais e internacionais do setor naval, os maiores estaleiros do país do estado, com cerca de 90% aí da produção de navios e equipamentos offshore do Brasil. Importante também, pessoal, o setor de petróleo, bem forte nessa região metropolitana aqui. A gente vai ver mais para frente, né, a importância do Comperj para a própria cidade de Itaboraí. E você vai verificar um arranjo de mais de 700 empresas, okay? Dentre as quais as maiores do Brasil. E essa maior parte dessas empresas, então, vão ter centros de pesquisa espalhados por todo o estado, muito relacionado à produção acadêmica, ok? Produzindo juntos mais de 4/5 do petróleo e dos combustíveis distribuídos dos postos de serviço do território nacional. Okay? Isso aqui conforme os dados do próprio site da Prefeitura de Itaboraí, pode ser que estejam um pouco desatualizados aqui, mas a banca vai cobrar exatamente o que tem ali no site da Prefeitura, certo? Economia, quando a gente está falando da economia do município de Itaboraí, quais as principais atividades econômicas? Então, o principal que a gente vai destacar é a manufatura ceramista, né? A indústria da cerâmica, principal atividade do município de Itaboraí, tanto na sua vertente decorativa quanto utilitária, ok? E está muito associada também à própria história do município, do povoamento de Itaboraí. Desde os primeiros habitantes indígenas já tinham essa prática da cerâmica, a gente vai ver, né? Então vai ser a maior fonte de arrecadações e de geração de empregos locais, cidades, mas ao mesmo tempo, né, vai ser uma indústria que vai causar uma série de impactos ambientais nessa região, né? A partir da degradação dos solos, né, principalmente aí onde existem jazidas de argila, né, matéria-prima aí para a indústria ceramista, né? O assoreamento dos rios. O que é esse assoreamento dos rios, né? É quando vai acumulando aquela série de detritos, tanto naturais quanto por parte da ação do homem, né, no interior dos rios, poluindo, alterando aí a bacia hidrográfica da região, ok? E com isso também a poluição atmosférica provocada principalmente aí pelas fumaças lançadas das chaminés da indústria da cerâmica, certo? Outras atividades importantes que a gente vai ter na economia do município de Itaboraí, a fruticultura, né, o cultivo de frutas aí, e a principal a gente já destaca aqui, o cultivo da laranja, se desenvolveu a partir do século XX até hoje, né, a principal cultura agrícola aí do município de Itaboraí. Okay? A apicultura, né, voltada para a criação de abelhas, né, produzindo mel, própolis, vários outros alimentos a partir da apicultura. O extrativismo mineral, né, vai estar muito ligado aí à própria indústria ceramista na região, okay? Procurando aí extrair
a matéria-prima, a matéria base para a produção dessa indústria da cerâmica. Okay? A pecuária extensiva, a criação principalmente aí bovina na cidade, certo? E o setor de comércio e serviços, terceiro setor, como a gente viu, vem se destacando não só no município de Itaboraí, mas na própria região metropolitana do Rio como um todo. Certo, pessoal? Os aspectos geográficos principais que a gente vai destacar com vocês aqui do município de Itaboraí. Itaboraí vai apresentar um relevo variado, com as suas maiores altitudes, sendo a Serra do Barbosão, fica ali a leste, na divisa com Tanguá, a Serra do Lagarto e a Serra de Caçorotiba do Sul, já na fronteira ali com Maricá, beleza? Nas demais localidades do município, vai predominar as chamadas planícies, onde se concentram os rios que convergem para a Baía de Guanabara, ok? Entre as planícies e as serras, você vai observar um relevo suavemente ondulado, com a permanência principalmente aqui de morros, que raramente ultrapassam 50 metros de altitude. Okay? Sobre a vegetação do município, você é composta principalmente por pastagens, mata de encosta, mangues, a gente vai ter um importante mangue de Itambi aí, e brejos. Okay? Os remanescentes das matas são observados nos setores mais íngremes e elevados das serras do Barbosão e do Lagarto, okay? E vão ser matas tipicamente secundárias. São essas matas secundárias, né? Vão ser resultantes da regeneração natural após muita exploração de madeira para obtenção de carvão e lenha no passado. Okay? No restante do município, você vai ver as matas muito mais fragmentadas, né? Aparecendo aí em alguns lugares isolados. Prosseguindo aqui, pessoal, e a hidrografia, né? Quais são os rios principais que cortam Itaboraí? Principal aqui, pessoal, destaque Macacu, né? A partir do qual vai se dar o povoamento da região também dos chamados sertões do rio Macacu, certo? Caceribu, Iguá, Rio Aldeia e Rio Várzea. Ok, pessoal? A gente vai ter também aqui em Itaboraí a APA de Iguapimirim, uma importância área de preservação ambiental, okay? Vai ser parte do território do município. Como ele está voltado para a Baía de Guanabara, vai compor aí com os municípios de Magé e Iguapimirim, a APA de Iguapimirim, okay? Uma unidade de conservação de uso sustentável voltado para essa preservação e conservação de remanescentes dos manguezais. E a gente destaca na região de Itaboraí, principalmente, chamado manguezal de Itambi, fazendo parte aí da APA de Iguapimirim, essa importante unidade de conservação ambiental da região. Certo, pessoal? Quando a gente fala do patrimônio histórico, é muito importante que as bancas vêm cobrando bastante aí na região essa questão do patrimônio histórico, arqueológico dos municípios, ok? Você vai ver que Itaboraí é muito importante, né? Tem diversos patrimônios aí destacados nesse sentido. E o primeiro que a gente destaca aqui é o Parque Paleontológico São José de Itaboraí, okay? Tido aí como o mais antigo e importante sítio paleontológico do Brasil, ficando às margens do Lago São José. Como que se deu o descobrimento, a descoberta, né, desse local, desse sítio importante de paleontologia, né? É um sítio que abriga fósseis de diversos animais, hominídeos também, pré-históricos, ok? Você vai ter desde mamutes, desde o tatu mais antigo do mundo. Olha que interessante também encontrado nesse sítio paleontológico, né? Mas a importância dele ficou mais evidente aqui em 1986, quando foram encontrados fósseis de uma preguiça gigante pré-histórica. Olha que legal aí, pessoal. Essa preguiça viveu há cerca de 5 milhões de anos atrás, né? Pesando várias toneladas, com cerca de 7 metros de comprimento, sendo contemporânea ao próprio homem primitivo nessa região. Okay? Aqui algumas fotos, né, do Parque de São José de Itaboraí. E aqui, olha que interessante, pessoal, uma réplica que fica localizada no parque, uma réplica da preguiça gigante, encontrada aí seus fósseis na região. Certo, pessoal? Outros patrimônios históricos importantes que o município de Itaboraí
abriga as ruínas do convento de São Boaventura. Ali começou a ser construída ainda em 1660, né, pela ordem franciscana. Os franciscanos aí no Brasil vão construir esse convento na antiga vila de Santo Antônio de Sá, que a gente já vai estudar logo à frente, né? Suas ruínas vão ser consideradas aí um dos mais belos e importantes conjuntos arquitetônicos e religiosos do período colonial. Okay? Além disso, também se destacam, na parte da arqueologia principalmente, os cemitérios indígenas de Itambi e Visconde. Como a gente vai ver, né, essa área da atual Itambi foi uma área de aldeamento indígena, né, de missão jesuíta, né, e ali foram encontrados com o tempo, né, esses restos, né, esses fósseis que indicam a presença ali de cemitérios indígenas, né, e aí isso indica como que os habitantes, né, originários, os povos originários, os povos nativos aqui da região já tinham, né, esse desenvolvimento complexo, né, social a partir desse desenvolvimento de um cemitério. E a gente já vê aí também a própria questão da cerâmica, muito importante, porque nesse cemitério os indígenas geralmente foram enterrados ali com ornamentos, com vasilhas de cerâmica. Então mostra como que essa atividade estava presente ali no município desde os primeiros habitantes, ok? E os chamados sambaquis, de Sambaetiba também, né? Sambaquis, né, serão os povos indígenas, povos nativos, que eles estão mais voltados para uma questão ali da caça, da coleta, ok? E habitaram algumas regiões aí do nosso país. E os sambaquis, né, esse nome, sambaquis, vem do nome também associado aos restos, detritos, né, que iam se formando a partir desses restos de utensílios, né, alimentos, outros ornamentos também utilizados por esses povos. Eles iam se acumulando, né, com o tempo, formando morros, né, espécies de morros, né, os sambaquis, que a partir disso, a partir daí, a gente vê, né, os fósseis, os registros arqueológicos da presença, do modo como que essas pessoas viviam, né, se alimentavam, praticavam suas atividades do dia a dia nessa região. Certo, pessoal? Dando prosseguimento aqui, a região de Itaboraí, a gente vai ter o chamado centro histórico da cidade, com importantes prédios, patrimônios históricos também nessa região. E aqui a gente destaca primeiro a igreja matriz de São João Batista, okay? Em estilo barroco. Essa igreja vai ser uma imponente construção, né, a primeira construção religiosa do local, okay? Trazendo uma característica aí do século XVII ainda. A antiga capela foi erguida em 1684 e é a partir dela que você vai ter a origem do núcleo urbano, né, de Itaboraí, da região aí, sendo construída entre 1725 e 1742. Certo? Outro prédio importante do centro histórico, chamado Palacete Visconde de Itaboraí, que abriga atualmente a própria prefeitura do município de Itaboraí, né? Ela foi residência do Joaquim José de Rodrigues Torres, conhecido como Visconde de Itaboraí, okay? Primeiro presidente da província do Rio de Janeiro e ministro do Segundo Império. Serviu de hospedagem para a própria família real, olha aí, em visita a Itaboraí, esse período. Depois ela vai servir como casa de caridade, né, até ser destruída num incêndio, okay? Aí no século XIX. Depois, o prédio vai ser usado também como fórum da cidade. E mais recentemente, em 2000, depois de uma ampla reforma que o prédio passou, vai ser usado como a sede da prefeitura de Itaboraí. Ok? Outro prédio importante do centro histórico de Itaboraí, a igreja de Nosso Senhor do Bonfim. Okay? Já vai ser construída no século XVIII, com estilo barroco também, né? Mas vai ser típico do estilo, né, das igrejas jesuítas, né? Foi fundada aí pelos próprios jesuítas, né? E hoje vai estar bastante descaracterizada por várias obras que ocorreram aí, principalmente no final do século XX. Okay? Em seu interior vai ter catacumbas,
né, onde eram enterrados cadáveres dos religiosos, também de personalidades aqui importantes de Itaboraí ao longo do século XIX. Certo? Outro prédio importante do centro histórico, a Loja Maçônica Concórdia II, inaugurada em 1883. Ele vai trazer já uma fachada em estilo neoclássico, ok? Sendo uma das lojas maçônicas mais antigas do país. Olha que interessante, pessoal. Além disso, o prédio da Câmara Municipal de Vereadores, né? Também em estilo neoclássico, aqui concluído em 1840. Ele abrigava, antigamente, no pavimento térreo, a própria cadeia pública, por isso também vai ser conhecido como o prédio da cadeia pública. E no pavimento superior, né, o plenário, ali a Câmara, né, as demais salas para os fins legislativos do município, certo? Outro patrimônio importante é a chamada Fonte Carioca, vai ser erguida entre 1845 e 1858, por ordem da própria Câmara Municipal de Itaboraí. A fonte vai ser, por muito tempo, a principal forma de abastecimento de água potável da região e, de acordo com uma lenda local, tem um túnel ligando essa fonte ao subsolo da Igreja Matriz de São Sebastião de Itaboraí, ok?